Sejam bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. E nós queremos agradecer aqui a todos vocês que estão aqui participando conosco ao vivo, também aqueles que assistem depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas, que nós colocamos lá sempre depois às 9 horas, né? A gente coloca o vídeo já para o canal. Eles ficam disponíveis sempre, podem passar até quiser divulgar esse link, vocês podem divulgar, porque eles vão ficar sempre disponíveis, né, a partir de 9 horas, toda terça-feira. Nós somos um grupo de estudantes, estamos aqui para refletir juntos sobre essa obra, sobre os ensinamentos desse livro, ensinamentos da doutrina espírita e também o Evangelho do nosso Mestre Jesus, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, A Vida Responde Conforme Programada. Então, vamos fechar o áudio para a gente possa fazer a nossa prece de agradecimento inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita, seu evangelho, que nós possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar a tela com o nosso resumo. Esse capítulo aí tem muitas informações, então eu vou lendo e a gente vai parando aí algumas vezes, como sempre, para fazer nossos comentários. E ele começa, né, sempre, e ele Miranda todo capítulo ele começa dizendo que estavam trabalhando muito, porque tinha muita vítima, né? E, na verdade, lógico, tinha muitas vítimas ali, e aqueles cadáveres, tudo, então eles estavam trabalhando direto. Aí ele diz, as atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o grande número de vítimas que foram arrebatadas pela tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, muitos debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo. Como os esforços não alcançavam êxito, o desespero alucinava-os, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Aí ele diz, referimos-nos à maioria, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das alucinações, sem o sentido profundo de que se reveste. Certamente, havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho, pela dignidade e pelos valores morais a quem se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos que os anteciparam e por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Seriam, no caso, os seus mentores, né? Que a gente chama de anjo da guarda, né? Então, como o amor de Deus está sempre presente, também não faltavam socorros efetivos do mundo espiritual para a multidão humana descuidada, que seria essa turma que, inclusive, o Miranda está assistindo. Aqui tem a primeira observação do livro Ação e Reação, Chico Xavier com André Luiz. Esse livro, na verdade, ele é de 1957, e o Emmanuel faz no prefácio uma homenagem aos 100 anos do Livro dos Espíritos, né, que foi em 1857. Então, no prefácio, o Emmanuel vai falar o seguinte, comentando sobre o livro Ação e Reação, né, que ele está falando o prefácio da Ação e Reação. As páginas deste livro guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos, no campo do espírito, uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita,
conforme as normas da eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a generar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Então, olha que ele vai colocar essa importância da doutrina aqui, depois nós vamos comentar, inclusive, quem quiser, em função do que ele está vendo, que as pessoas, a grande maioria, vivia lá, né, só nos prazeres, aquela história que a gente comenta sempre, vivendo apenas para as sensações, e na hora da morte ficavam todos desesperados, inclusive querendo arrancar, voltar para o corpo e se soltar do corpo, né, que ele comenta toda hora. Então, continuando aqui o Miranda, ele diz que estava com Oscar atendendo uma senhora desencarnada que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Essa senhora estava no estado adiantado de gestação. E eles puderam notar a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Aí o Miranda, sem saber como proceder, nunca tinha feito nada disso, isso aí ele está contando lá, né? Foi em 2004, né? Ele vai contar em 2010, ele recorreu à ajuda do benfeitor, né? Chamou lá o Dr. White, que sugeriu primeiro tentar adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Aí eles se concentraram, né? Ele e Oscar aplicaram energias calmantes na senhora aflita, que lentamente acerenou-se e adormeceu. Aí o Dr. Charles chamou a Ana e pediu que ela atendesse o filhinho, que estivesse ali junto dele, né, cuidando do filho, enquanto ele estava aplicando recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa, que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato, até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam, a mãe ao filho, né? Nesse momento, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador e tranquilo. Aí ele nota também que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já ter sido iniciado. Então, a partir do momento que foi desligado da matéria, né? E aí, no caso, a gente teve realmente a desencarnação, né? Soltou o desligamento mesmo do fio de prata, no caso, aí, né? O processo de decomposição começou a ficar rápido. E o Dr. Charles explicou que a flora e a fauna microbiana são mantidas por uma lei natural, que se encarrega de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, o corpo, né? Ela estrutura, organiza e desorganiza. Porém, é o fluido universal, né? O nosso fluido cósmico universal, que lhes dá vitalidade, ou que se encarrega de aniquilá-las, quando já não se fazem necessárias. Por isso que houve a decomposição mais rápida. O recém-liberado, né, o filho, foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais, de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha adormecida, logo depois, foi recambiada para o lugar onde estavam aqueles que podíamos considerar, né, está contando, como melhorados, e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústia. Então, dali, eles devem ser sempre levados para um local de auxílio, tipo uma clínica, né? Uma colônia, um espaço que seja funcione praticamente como uma clínica, e aí lá eles vão devagar se refazendo, né? E sendo assim amparados, eles vão padecer menos angústias. O Miranda comenta nesse livro que é para a gente dar uma olhada no livro Painéis da Obsessão, da autoria dele mesmo, com Divaldo, no capítulo 16. E esse capítulo traz, né, resumidamente aqui,
ele fala sobre as causas ocultas do infortúnio, sobre gestantes acidentadas. Esse livro, Painéis da Obsessão, é bem antes, eu esqueci de colocar o ano aqui, mas eu sei que é entre 1970 e 75, por aí, não é muito, bem mais antigo que esse aí nosso, de 2010, né? Então, o instrutor está falando lá no caso, está contando ali para o Miranda também, que ele fala em muitos casos de gestantes acidentadas em avançados meses de gravidez, em que ocorre também a desencarnação do feto, é de hábito nosso, quando as circunstâncias assim nos permitem, proceder como se não houvesse sucedido nenhuma interrupção da vida física. Então, presta atenção que é quando pode, porque, vamos dizer ali, de acordo com a necessidade do espírito, e que a gente sabe que isso também tem a ver com os seus méritos, né? Então, ele fala que, quando pode, funciona igual, continuando na vida ali, vão fazer o parto, né? Então, ele, em primeiro lugar, ele vai dizer, porque o espírito, nessas ocorrências, quando tem esses acidentes, né, que morre a mãe e o filho, quase sempre esse espírito já se encontra absorvido pelo corpo, que foi interpenetrado e modelado pelo perispírito no processo da reencarnação, merecendo ser deslindado por cirurgia muito especial para poupar-lhe choques profundos e aflições várias, o que não se daria se permanecesse atado aos despojos materiais, aguardando a consumição deles. Então, em vez de esperar o soltar, né, fazer aquele desligamento sozinho, e aí ele foi fazendo de acordo com cada um, eles fazem isso, como se fosse essa cirurgia, né? Como se fosse uma cesariana, na verdade, ali eles retiram o filho e continua, a mãe também, no caso, continua ali achando que ainda está, né, tá sendo realizado como se fosse o parto. Só que ele vai dizer o seguinte, que é muito penoso esse período, quando o ser reencarnante não tem crédito para a libertação mais cuidadosa. O que significa? Quando o espírito é um espírito que está envolvido, já está reencarnando, mas já é um espírito que já está envolvido com problemas sérios, inclusive com a mãe, lógico, e aí ele fala isso, aí isso é mais demorado, porque ele vai falar que quando isto se dá, quando acontece ele não ter crédito, né? Os envolvidos, mãe e filho, né? Quase sempre são irmãos condenados, são irmãos que fizeram crime juntos, e entranhados na sandice e na impiedade que sofrem, a partir de então, demoradamente, as consequências das torpezas que os arrojam a esses sombrios sítios de tormentos demorados. Ou seja, eles vão ter vai haver uma demora maior para o desligamento, e, enquanto isso, o espírito sofre. Né? A gente sabe que eles têm a situação de sofrimento, de angústia, tudo enquanto está ali preso ao corpo. E aí vai acontecer, quando eles não têm o crédito para isso, vai acontecer que vai ter que deixar um pouquinho, para que eles consigam entender bem aquele movimento ali, né? E, na verdade, eles estão ali reparando seus débitos. Então, ele continua aqui, no caso em tela, que no caso desse livro aqui, do Painéis, né? O pequenino, que ele estava contando de uma gestante, também tinha tido um acidente. O pequenino se desenvolverá como se a reencarnação se houvera completado. Então, esse aí já está com os méritos, porque na verdade, ele não sei se ele está contando aqui, agora não lembro mais, ele diz que a ocasião eles fazem quando pode, né, quando permite, eles fazem ali o parto. Só que aqui ele vai dizer que ele vai dizer claramente que esse pequeno vai se desenvolver, crescendo normalmente, participando das atividades compatíveis aos seus vários períodos em institutos próprios, que os amigos conhecem, que estão conversando lá no plano espiritual. Então, ele vai para um local de uma colônia que cuida de criança, vai se desenvolvendo, de acordo com a maturidade espiritual de cada um da sua evolução, ele desenvolve mais rápido ou vão devagar. Isso tem vários outros livros que contam isso. E, no caso, ele vai seguindo o seu caminho. E, em segundo lugar, ele fala, né, quando estava comentando sobre esse assunto da morte com mãe e filho, a cirurgia faz um grande bem para a parturiente, para a gestante, que, no caso, quando eles fazem essa retirada do filho, ele faz um bem para a gestante, que não vai sofrer o choque da desvinculação com o filho, podendo recompor-se mental e emocionalmente, qual se estivesse numa maternidade terrestre, preservando a sensação do sentimento materno, com todos os requisitos de carinho e devotamento, até o momento próprio, em que ambos se integrarão na realidade espiritual.
Então, agora a gente dá uma paradinha e eu quero ver o que vocês vão comentar com isso aí. O que vocês acharam? E achei até estranho na hora que eu li o capítulo 12, ele falando que estava fazendo parte ali espiritualmente, né? Estava achando aquilo tão estranho. E aí você me vem com essa explicação que dá até para entender. Agora, quando eles estão comprometidos, como teve um parágrafo ali dentro na sua explicação, aí o que acontece? Não se faz esse parto? Aquilo que ele deixa ali claro, porque ele não vai contar sobre esse caso, ele vai contar dos casos que fazem, né? Ele deixa ali Tá. explicado que quando não tem mérito, tanto que ele fala assim, não acontece quando ser Ou são reencarnante comprometidos? que não tem crédito para libertação, isso vai deixar com que eles fiquem mais demoradamente com tormentos, aquilo ali vai acontecer, igual a gente já viu lá no livro do Céu e Inferno, o passamento, né, que vai explicar que a pessoa materialista, ela depois que morre fica agarrada aos espólios, e aí sofre, e tanto mais sofre, quanto mais pontos do seu perispírito colado ali no corpo, eu acredito que seja o mesmo esquema do passamento, que eles falam, vai sofrer mais, quem é mais materialista, quem é mais apegado às sensações, e aí, no sentido de serem dois espíritos super comprometidos, que ainda estão presos por por essas sensações, eles ficam passando aquele mesmo esquema do passamento, não vão se desligar facilmente. Isso aí. E vai demorar um pouco mais, e isso sempre leva a uma aflição, e uma que eles sentem como dor, né? Que, na verdade, o espírito não sente dor, mas ele vai passar como sofre, né? Sofre. Então, né? é um sofrimento que eles costumam dizer que é um sofrimento moral, na verdade, psíquico, né? Porque a mente, o espírito seria um sofrimento psíquico, moral, que o Kardec comenta, né? Assim como a Denise, também achei impressionante, né? Essa questão do parto espiritual, né? Não fazia ideia de como é que era. E, engraçado, eu sempre tive dúvida, né? Eu fico imaginando assim, poxa, o que deve acontecer, né? Com aquele espírito que morreu junto com a mãe dentro da barriga, né? Aí, quando eu li, assim, eu achei assim, impressionante o processo. Muito interessante. E às vezes acontece não só em muitos acidentes, né, de carro, acontece pessoa ser atropelada, com grávida, né? E acontece isso também, balas perdidas, assaltos, essas coisas. Eu já ouvi quando pô, a mulher estava grávida, não sei quanto tempo, né? E aí você fica assim numa angústia, meu Deus, que será isso, coitada, né? Levou a gravidez. Você consegue fazer uma cesárea e salva a criança, né? Isso também é bem interessante quando acontece. E no caso, desse caso, quando salva a criança, a gente sabe. Agora, quando estão os dois juntos, a gente sempre fica na dúvida. Mas como nós temos muitas informações que as crianças né, no caso, que se desliga, desencarna, elas têm sempre uma ajuda, né, porque a criança está noutra sintonia, né, na outra vibração, a gente já fica mais tranquilo que vai ser de alguma maneira. E aqui explica direitinho, desde a barriga, eles fazem como se fosse o parto e vão levar para locais que também tem esse tipo de tratamento, né, lógico. Que aí vai ter lá uma maternidade, como se funciona a maternidade para a mãe, vai ter um jeito de acondicionar aquele espírito que já estava, porque nos textos que eles mandam a gente ler ali, que eu tive lendo, lembrar que eles foi toda aquela sequência para encarnar, para poder, né, ir fixando molécula, o perispírito na mãe, aquilo é muito trabalhoso. Então, quando tem uma desencarnação desse estilo assim, rápida, aí aquilo ali também não se processa fácil. Então, é um choque grande mais no caso, para o espírito que está, né, gestando ali o bebê, porque aquilo já foi demorando para colocar e agora para tirar tem que ser devagar. Então, aí, nessa hora que ele coloca aqui, que, na verdade, esse trecho que está falando aqui é o trecho do livro Painéis da Obsessão. Essa história de falar que eles podem não ter o mérito, né? Não foi no livro desse agora da transição. E no livro Transição, quando ele chega aqui na página, no meu é 116, ele fala para olhar o livro... 116? Não, na página 114, ele fala, vide nosso livro Painéis da Obsessão, capítulo 15, que no caso, na verdade, é o capítulo 14.
16 é o que eu botei aqui, que é lá no pessoal da live, eles botaram 16, porque no 15 não tinha muita coisa, não. Aí eles colocaram para a gente olhar mais os 16, e aí realmente o texto está sobre a gestante no 16. Aqui no livro está 15, mas eu acho que está nos dois. Então, assim, isso aí já aconteceu há muito tempo, né? Esse primeiro livro aqui, como eu falei. E isso a gente se surpreende, porque praticamente ninguém conversa sobre isso, que nós estávamos falando antes, que antes também dos livros de André Luiz, era tudo... Até Kardec com o Céu e o Inferno, com aqueles espíritos conversando, ninguém falava que existia prédios, que as pessoas trabalhavam, que as pessoas iam, né, estudavam. Foi o André Luiz que veio com essa informação em 1940. Então, assim, foram anos e anos. E aí, nem tanto... O espiritismo, na época, também muitos não aceitaram aquilo, acharam que o Chico Xavier estava lá meio fascinado. Então, até isso colocar... Então, o Miranda, quando traz essas, vamos dizer, como se fossem umas revelações, ele traz umas novidades que também pode estar trazendo para a gente agora, porque a humanidade está preparada para receber esse conhecimento, né? Aceitar e trabalhar isso aí. E daqui, que com certeza lá eles estão muito mais adiantados que a gente, né? Então, gente, vamos continuar. Fala. Não, quando a criança sobrevive, como é que faz essa separação espiritual? Como assim? Sobrevive? No caso lá, da criança ficando e a mãe morrendo, né? Aí vai ser do mesmo jeito, porque você vê que ele foi lá, o Dr. White desligou, estavam os dois imantados, ainda mesmo depois que morreram, mas estavam os dois imantados e ligados ao despojo. Então, ele vai lá e desligou primeiro a criança da mãe. Então, eles fazem isso, vão fazer a separação, desligar da mãe, no caso, espiritualmente. Aí a mãe vai seguir seu caminho, se tiver que ficar presa ao corpo, que não sei, que a gente também nunca sabe, e a criança, no caso, vai seguir seu caminho ali na sua criação. Assim, isso aqui comenta exatamente como acontece. assim, eu ficava com um questionamento, eu não sei vocês, mas eu ficava com um questionamento se aquele espírito ele continuava desenvolvendo do útero ali, ele fazia essa separação, ele continuava desenvolvendo, ou se ele meio que retornava à forma que ele tinha na vida anterior dele. Essa é a sua dúvida, então está aqui também, não sei se nesse momento, daqui a pouco vai falar. O espírito mais evoluído, ele costuma sair, se ele está encarnando, ele vai encarnar, ele costuma sair, já vai, logo vai recuperando sua forma e vai continuar, quando é bem evoluído. Vai ter um momento que a gente vai falar aqui no resumo. Só que aqueles que não são, que é a maioria, né, que não tem também vou falar mais na frente um pouquinho, vou explicar melhor, eles estão no médio, aí eles não conseguem seguir. Então, muitos vão seguindo devagarzinho as idades. Aí eu já li livros, tem um livro lindo que chama Flores de Maria, da médium Vera, daquela mesma que escreveu a Violeta na Janela. Esse livro, a menina só trata de uma instituição sobre criança. Aí vão chegando crianças de tudo quanto é jeito. Tem criança que chega, que morreu com 5 anos, por exemplo, e fica que a família está chorando demais na terra. A criança não consegue se desenvolver direito. Então, nem com todo o trabalho dele, a criança fica sempre triste, para baixo. Por isso que a importância da gente não ficar revoltado, né? Quando qualquer ser da gente, qualquer nosso ente querido se vai, porque quanto mais revolta, aí prendem a criança. Então, vai depender daqui, da família. As crianças que estão, né? Como eu falei, se for um espírito mais evoluído, vai mais rápido. Tem outros que não, vão desenvolvendo devagar. Lógico que o tempo no plano espiritual é diferente do nosso tempo aqui, mas vão crescendo e vai. A gente vê algumas psicografias também. Outro dia mesmo estava escutando a psicografia de uma criança falando, parece que ela morreu com 5 anos, e ela falava assim, eu já estou aprendendo a escrever, o meu tio que tá, o tio está me ensinando, o tio tal, mas eu estou aqui com o vovô tal, não sei o quê, vai contando aquelas coisas todas que a gente sabe que tem nas psicografias. Então, cada caso é um caso. A gente nunca vai saber o que vai acontecer, só que o que ensina é que quanto mais evoluído, mais ele sai, se liberta e volta à sua forma. E quanto mais o médio para baixo, ele vai desenvolvendo devagar, para poder segurando o choque, né? Aquele choque. Gente, agora começou a contagem regressiva, estou com 7 minutos. Vou ler mais um pouquinho para a gente passar para outra sala, tá? Espera aí, deixa eu compartilhar aqui que eu esqueci. Então, vamos lá. Então, continuando, o Dr. Charles vai continuar falando essa história. Essa mulher com o filhinho, né? Ele vai dizer que o esposo dela também desencarnou numa das ilhas do país, onde ele estava trabalhando, atividade comercial.
Aí ele diz que, certamente, em razão da lei das afinidades, logo que o esposo dela despertasse, ele ia ter como reencontrar esses seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento de nossa esfera de ação. Aí o Miranda fala que ele estava lá edificado, né, fascinado com essas lições. Mas ele vai perguntar para o Dr. White sobre essa história da gestante com o filhinho. Agora que vem mais explicações, né? Então, ele fala que essa desencarnação, nessa circunstância, considerando que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. E o Dr. White explica. A nossa irmã viveu, em sua penúltima reencarnação, naquela ilha da Indonésia em que o marido desencarnou, né? Agora. E ela também, na última reencarnação, eles eram também casados. Entregavam-se, então, naquela época, a práticas mágicas e supersticiosas, muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva. Aqueles cultos primitivos, né? Eles eram tidos como possuidores de dons espirituais. Em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se acoitava, né, se colimava, juntava lá com os espíritos, eles exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes e cuja vida, no caso de sacrificando aquela criança, iam dar alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Então, vocês veem que eram os pais, olha só. Essa mulher, né, e os espíritos, eles assassinaram, no caso o marido também, né, desse modo, assassinaram algumas crianças indefesas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Então, aquilo ali já era um costume daquela época com esse povo aí, tipo povo primitivo, né? Quando desencarnavam, esses dois, no casal, foram surpreendidos por algumas de suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes, ou seja, levavam eles para aquelas cidades, tipo Cidade da Justiça, e ficavam encarcerados e faziam aquelas montes de tortura e tudo mais. Então, aí o Miranda vai ver com os comentários. Miranda não, doutor White. Ele vai falar, sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Então, até sempre, enquanto não acertar essa situação, vão estar sempre em sintonia. Então, ele coloca, sempre estando presente a justiça, a misericórdia divina os recambiou à atual reencarnação, no qual foram obrigados a encerrá-la de maneira dolorosa. Então, eles foram obrigados a aceitar. Vai falar, você escolhe as provas que você vai passar. Não acontece isso, um monte de espírito, porque eles não têm condição, às vezes, nem pela demência que eles estão, e nem porque eles estão com mérito algum para poder escolher alguma coisa. Eles tiveram que aceitar, para falar, agora você vai ter que passar por isso, para que você possa, né, levar. Então, às vezes, nem se conversa, porque se o espírito está muito dementado, muito desequilibrado, não adianta conversar. Ele é colocado na tal das reencarnações compulsórias, que tem gente que costuma achar que não existe, que não comentam, diz que não, a gente sempre escolhe as nossas provas. E não é bem assim. Até no livro dos Espíritos tem pedaços que explica que também não é todas são assim, né? Bom, terminado esse resgate, no caso aqui desses dois, por essa forma, que foi ser atingido pelo tsunami, né? Esses resgates que se impuseram por necessidade iluminativa, eles vão recomeçar, noutra oportunidade, o processo de crescimento para Deus. Na próxima, e o Dr. White nisso, que ele é um espírito bem evoluído, que já está vendo o que vai acontecer. Ele vê o que passou e sabe o que vai acontecer. Na próxima, eles vão edificar um lar, vão estar num lar, no qual estarão presentes, numa família numerosa, alguns dos seus afetos. Ainda tem um monte, desde ditosos e sedentos de vingança. Né? Então, ainda vão receber outros, que agora eles receberam um, esse filho aí era um deles também. E aí eles vão, né, tocar lá nessa próxima encarnação, e o Dr. White fala, o amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo em claridade de ternura e de compreensão. Ele continua falando agora do espírito do filhinho, que esse, lá na espiritualidade, ele, após ter perdoado o casal, né, ele sofreu, no caso, nesta agora, sofreu reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior, ou seja, lá quando estavam todos encarnados, esse espírito que veio como filho agora, ele impôs, era um daqueles que estava se vingando, fazendo tudo. Só que aí, nisso, ele conseguiu alguma lucidez, se sentiu, no caso, foi perdoar ele, né? Sentiu mal, e ele agora, e aí veio nessa encarnação para acontecer isso e reparar
por esse mal que ele fica impondo, né, eles nesse período que estavam desencarnados. E aí ele fala que esse espírito voltará ao carreiro físico também rico de esperança e de alegria. Dá para falar mais um pouquinho. O genitor, que ele vai comentar, que desencarnou naquela ilha, na mesma ilha que ele desencarnou agora, era onde eles praticavam magia negra e cometiam os hediondos crimes. No caso dele, ele sofreu um processo prolongado antes de concretizar essa morte orgânica, ou seja, ele já sofreu mais um pouco. Está falando que foi lento deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumação total. Então, com o caso dele, já demorou um pouquinho mais para ele se deslindar. Vamos agora passar, vou só falar aqui rapidinho para outra sala. Então, no caso, justamente, ele tinha, ela como mãe, aceitou aquele espírito como filho, né? Já estavam ali numa recuperação, uma reparação. Ele também não era mais mago, não fazia mais magia negra, mas ele ainda não estava tão, vamos dizer, depurado ainda, depurando tanto o espírito, para que ele, no momento da desencarnação ali, também teve lá sua ajuda. Eles não falam que ele não teve ajuda, não. Só que eles falam que ele sofreu um pouquinho mais, no caso, tendo experimentando umas aflições, entendeu? Ele fala que ele teve um processo prolongado. Mas também o Dr. White estava ali localizando isso. Vamos passar para outra sala, que nós já estamos com menos de 1 minuto, tá? Até já.